Eu, como professor, como estava dando a aula de... Fala pessoal, agora a gente vai para o exercício 1.11 do livro do Brunetti de Mecânica dos Fluidos. Ele fala assim, o turbocompressor de um motor de combustão interna tem uma rotação de 120.000 RPM, rotações por minuto. Os mancais do eixo são flutuantes e giram com uma certa rotação. Então aqui é o seguinte, tem o eixo, que é o do centro, aí esse em cinza claro que é o fluido, aí depois passa para o mancal, são dois mancais, mancal flutuante, e depois volta a ser fluido, nesse cinza um pouquinho mais escuro aqui. E aqui você tem uma peça fixa já, aqui ó, não tem velocidade de rotação. São dados, aí ele passa a viscosidade dinâmica e os diâmetros 1, 2, 3 e 4, e também o L, que é o comprimento de cada mancal, só que são dois mancais. Na condição de equilíbrio dinâmico, veja, equilíbrio, né? Todo exercício ele vem falando isso, equilíbrio. Então você já pode trabalhar com somatório de momento igual a zero, né? Equilíbrio de momento, equilíbrio de força. Na rotação dada, pede-se a rotação do mancal flutuante, que é o A. Então a rotação desse mancal flutuante aqui, ó, velocidade de rotação dele, velocidade angular. E B, o momento resistente à rotação que age no eixo do turbocompressor, relativo aos mancais. Pessoal, eu vou deixar nos comentários do vídeo um curso de SketchUp, desde o básico até o avançado. São 30 horas de curso, vem com certificado e, além disso, você tem 10 aulas bônus voltadas para detalhamento. Então, se você tem interesse, vou deixar nos comentários. Bom, aqui eu coloquei os dados de entrada. Então, você tem a velocidade angular do eixo, que é de 120.000 rotações por minuto. Você tem a viscosidade dinâmica do fluido, os diâmetros 1, 2, 3 e 4, e a largura, o comprimento de cada mancal. São dois, tem que lembrar disso. Quanto a essa velocidade angular aí, de 120.000 rotações por minuto, a gente vai levar ela para radianos por segundo, para depois poder achar a velocidade do ponto. Como que a gente vai fazer isso? Não sei. Primeiro a gente vai achar essa velocidade em hertz. São ciclos por segundo. Bom, de rotações por minuto, ou ciclos por minuto, para ciclos por segundo, que é o hertz, a gente divide por 60. Porque se aquele eixo ele gira 120.000 vezes a cada minuto, dividido por 60, ele vai girar 2.000 vezes a cada segundo. Então a velocidade dele em hertz é de 2.000 hertz, 2.000 ciclos por segundo. Só que um ciclo completo são 2π em radianos. 2π radianos, um ciclo completo. Então ele gira 2.000 vezes em 1 segundo. Em radianos por segundo, isso vai dar 4.000π. Ou seja, eu multipliquei por 2π, porque cada volta completa são 2π radianos. Então 4.000π rádio por segundo. É a velocidade angular desse eixo. Aí ele pede a rotação do mancal flutuante. Bom, aqui a gente tem a nossa figura. A gente vai analisá-la agora. Eu coloquei ali o ponto 1 como sendo a borda do eixo, bem na extremidade ali. Ponto 1, depois o ponto 2, que é o ponto que está na superfície interna do mancal flutuante. O ponto 3 é o ponto que está na superfície externa do mancal flutuante. E depois o ponto 4, que é o fim do fluido ali. Já está na superfície do objeto sólido, que não vai ter velocidade de rotação. E aí a gente consegue achar algumas velocidades aí. Por exemplo, a velocidade do ponto 1, a gente já sabe. Por quê? Se a gente tem a velocidade angular do eixo, que é de 4.000π radianos por segundo, a gente pode multiplicar pelo raio, que é do centro até a extremidade, que é o ponto 1, e a gente vai achar essa velocidade do ponto, ali na extremidade do eixo. Ou seja, é a velocidade do fluido, é a velocidade do eixo, da superfície do eixo, que está em contato com o fluido. Eu dividi aqui o diâmetro por 2, porque aqui ele passa o diâmetro. Então ficou o raio, que é o diâmetro dividido por 2. Então a gente achou uma velocidade do ponto, é bem na extremidade do eixo, na superfície do eixo, de 75,398 metros por segundo.
A velocidade do ponto aqui, ó. A velocidade do ponto 2, a gente não sabe, é desconhecida. Que seria a velocidade da superfície interna aqui do mancal flutuante. E assim, se a gente soubesse a velocidade desse ponto, a gente conseguiria achar a velocidade angular, que é o que está pedindo ali. A velocidade do ponto 3 a gente também não sabe. E a velocidade do ponto 4 a gente sabe, que é 0. Então a superfície aqui, ó, desse sólido é igual, a velocidade igual a 0. Lembrando que o fluido, quando está em contato com a superfície de um sólido, ele adquire aquela velocidade. Então essa primeira camada de fluido aqui, que está em contato com esse sólido, ela também está parada, está com velocidade 0. Bom, e aí a gente tem as equações da tensão, que é tensão é igual a força sobre a área, e a tensão é igual a viscosidade dinâmica, e multiplica a variação da velocidade entre as superfícies. Se você tiver uma superfície parada, vai ser só a velocidade da superfície que está em movimento, dividido pela espessura de fluido. E a gente pode igualar essas equações, e a gente vai chegar nessa equação ali, ó. Força sobre área, que é a tensão, é igual a viscosidade, que multiplica a velocidade dividido por espessura. Então a gente só igualou essas equações. E aí eu isolei o termo Ft, que é a força tangencial. Então ficou assim: a força ela é igual a viscosidade, que multiplica a velocidade dividido por espessura, e multiplica a área de contato. Bom, e aí a gente sabe que momento é força vezes distância. Como ele fala de equilíbrio, a gente sabe que esse corpo aqui de fora, ó, que é o mancal flutuante, você vai ter a força do fluido interno aqui, agindo sobre a superfície interna desse mancal, e você vai ter esse fluido externo também agindo, gerando uma força também na superfície externa desse mancal flutuante. Então você tem duas forças agindo no mancal: a do fluido interno e a do fluido externo. E essa força do interno vezes essa distância é igual a essa força vezes essa distância. Ou seja, o momento gerado por cada força, somando esses momentos, você tem momento nulo, momento zero. O somatório de momento é igual a 0. E aí tá bom. Com isso, eu sei que o momento gerado por essa força aqui interna, ou seja, o momento interno, vai ser igual ao momento externo. A gente pode deixar assim: o momento interno é igual ao momento externo. Ou momento interno mais momento externo igual a 0, ou seja, somatório de momento igual a 0. E o que é momento? Força vezes distância. É a força interna do fluido, eu chamei aqui do fluido interno, aqui, ó, força interna, multiplicado pelo raio. Que raio? É do ponto de atuação da força, que no caso aqui é no raio 2, até o centro. É igual à força externa, que seria a força que o fluido externo está fazendo na superfície externa aqui do mancal, multiplicado pelo raio 3, que é a distância dessa superfície externa até o centro. Então, força vezes distância é igual a força vezes distância. Bom, e aí? Essa força é o que? A gente já viu que essa força ela vale viscosidade, que multiplica variação de velocidade dividido pela espessura de fluido, multiplicado pela área de contato do sólido com o fluido. No caso aqui, ó, do ponto 2, do ponto interno, seria a área desse ponto, dessa superfície interna do mancal flutuante. Eu chamei de área 2 aqui, ó. Seria essa área aqui, ó. A variação de velocidade seria a velocidade do ponto 1 menos a velocidade do ponto 2. A velocidade do ponto 1 a gente já tem, a do 2 não. E a espessura de fluido seria o raio 2 menos o raio 1. Ou seja, do centro até esse ponto 2 menos do centro até o ponto 1 te dá só essa espessura de fluido aqui, ó, que é o que a gente quer, tá aqui. Então, isso aqui é a força, multiplicado pelo R2 dá o momento. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui, ó, na variação de velocidade, ficou só a velocidade do ponto 3, que é aqui. Por quê? Porque essa velocidade do ponto 4 é zero, é nula. Então ficou V3 menos 0, é só o V3 mesmo. E a espessura de fluido
é o R4 menos o R3, te dá só essa espessura aqui, ó. Multiplicado pela área 3, que seria essa área aqui, ó, superfície externa do mancal, multiplicado pelo raio 3, que é para gerar o momento, né? Essa primeira parte aqui é a força, multiplicado pelo raio 3, que é essa distância aqui, ó, e te dá um momento. Bom, aí tá bom. O que é a velocidade do ponto 2? A velocidade do ponto 2 é a velocidade angular do mancal flutuante multiplicado pelo raio. Lembra, a velocidade do ponto é velocidade angular multiplicado pelo raio. Então ficou assim, eu troquei esse V2 por velocidade angular do mancal flutuante multiplicado pelo raio 2. E eu também substituí o V3. O que é a velocidade do ponto 3? A velocidade do ponto aqui, ó. É a velocidade angular do mancal flutuante multiplicado pelo raio 3. Então tá assim. Agora, nessa equação, a gente já tem os raios, as áreas a gente pode achar facilmente, a velocidade do ponto 1 a gente tem. Agora a gente ainda tem que encontrar a velocidade angular do mancal flutuante, que é o que a gente quer. Então a equação está assim. As espessuras seriam o R2 menos o R1 e também o R4 menos o R3. As duas espessuras são iguais. Então a gente pode pegar essa equação aqui, ó, e riscar os dois lados. O R2 menos o R1 e também o R4 menos o R3. Os dois são 25 vezes 10 a menos 6 metros. Ó, as duas equações estão sendo divididas pela mesma quantidade, que é 25 vezes 10 a menos 6. Então a gente pode riscar. E aí, a gente pode riscar também a viscosidade dinâmica, que aparece dos dois lados. Então, ó, a gente riscou essas espessuras, que são iguais, e também a viscosidade dinâmica. E aí a equação passou isso aqui, ó, passou a ser isso aqui. Até já mais simplificada. Bom, o que é essa área? Essa área de contato? É a área de contato do fluido com o sólido. E aqui a área 2, que seria a área do sólido interno aqui do mancal flutuante, está em contato com o fluido, seria πd, te dá o perímetro, multiplicado pelo L, que é a largura, o comprimento aqui, ó, do mancal. Então seria o perímetro, que é isso aqui, ó, multiplicado pela largura do mancal. Só que multiplicado por 2 também. Por que por 2? Porque são dois mancais, ó. Você tem dois mancais. E a mesma coisa eu fiz aqui para a área 3, ó. A área 3 seria o πd3, que é essa área aqui, ó, externa do mancal flutuante, vezes o L, que é o comprimento do mancal, multiplicado por 2, porque são dois mancais. Então a nossa equação agora é essa aqui, ó. E aí você tem o 2π e o L, que aparecem nos dois lados da equação. E aí você pode retirar. Então a equação já está mais simplificada agora, está dessa forma. Bom, aqui eu só peguei esse termo D2R2 e joguei ele para lá dividindo. Então a equação ficou assim, ó, dessa forma. E tá bom, o que é esse D3 ou esse D2? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, agora eu tirei esse diâmetro 3 e substituí por 2 vezes o raio 3. Mesma coisa aqui, o diâmetro 2. O que é o diâmetro 2? São 2 vezes o raio 2. Agora a gente pode cortar ali, ó, o 2 com 2 e substituir os dados. Ó, a velocidade do ponto 1 a gente já tinha encontrado. O raio 2, que é o diâmetro 2 dividido por 2. Aqui
nesse termo R3, aqui ó, 3 vezes o R3, ó. R3 vezes R3 vezes R3. A gente vai ter o R3 elevado ao cubo. Só que o R3, o que que é? É o diâmetro 3 dividido por 2. Então fica o diâmetro 3 dividido por 2 elevado ao cubo. E a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui são duas vezes o R2 não. R2 vezes R2. Aparecem duas vezes o R2. R2 vezes R2. Isso vai te dar o diâmetro 2 dividido por 2, que é o raio 2, elevado ao quadrado. E aí, você consegue encontrar o valor da a velocidade angular do mancal flutuante. Basta isolar o termo aqui, ômega-mf. Né? Aqui você pode jogar esse termo aqui, esse primeiro termo aqui, ó, é negativo. Ele vem para cá, positivo. Você soma esses dois termos, então. E aí você pega esse termo aqui e divide pela soma desses aqui. E aí você vai isolar esse termo ômega-mf. Você vai achar essa velocidade angular igual a 4.244,666 radianos por segundo. Velocidade angular em radianos por segundo ainda. E aí, se a gente multiplicar radianos por segundo por 60, a gente teria radianos por minuto. Dividido por 2π, a gente tem ciclos por minuto, ou rotações por minuto. E aí a velocidade angular, então, em RPMs, é de 40.533,6 RPM. Pronto, a velocidade angular do mancal flutuante a gente já tem. E agora fica a parte B, ó. Um aumento resistente à rotação que age no eixo do tubo compressor. Tudo errado essas perguntas. E aí esse eixo aqui do centro, ó, relativo aos mancais. Então, que momento que é esse? O momento é força vezes distância, a gente já sabe disso. E a força é a viscosidade, que multiplica a variação de velocidade, dividido pela espessura, multiplicado pela área. E a nossa distância é da superfície do eixo até o centro, ou seja, é o R1, o raio 1. A variação de velocidade do fluido ali é a velocidade 1 menos a velocidade 2. E é esse fluido que tem aqui, esse fluido interno. A velocidade 1 a gente já tem, a velocidade 2 do ponto a gente ainda não tem, mas a gente pode achar. Porque a velocidade do ponto 2 é a velocidade angular do objeto, ali do mancal, em radianos por segundo, multiplicado pelo raio. E o raio nada mais é do que o diâmetro 2 dividido por 2. E aí a gente consegue achar, então, a velocidade do ponto 2. É de 25,574 metros por segundo. Agora basta substituir ali na equação. Lembrando que a área de contato é a área do eixo. Então fica ali ID1, que é o perímetro, vezes o L, que é a largura aqui do mancal, multiplicado por 2, porque são dois mancais. Essa é a área. E aí basta substituir os valores. A gente já tem tudo ali. E você vai chegar no momento de 0,145 newtons-metro. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, deixa like, deixa comentário, se inscreva no canal e até uma próxima. Valeu!